na sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Boa tarde, são 13 horas e 8 minutos. 1h08, pedimos desculpa pelo atraso. Hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro, aniversário de Dr. Sócrates, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Sigam nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, no Instagram, Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário, no meu canal no YouTube, youtube.com/blog do Vitão, você encontrará mais tarde a íntegra do programa, hoje, excepcionalmente, só em áudio, sem vídeo. Semana que vem, segunda-feira, pós-derby, voltaremos também com vídeo. No programa de hoje você vai ver o Timão na mídia, matéria especial sobre o ano centenário do derby, participação dos jornalistas falando sobre o derby inesquecível, Corinthians, notícias de outros esportes, tá certo? Para começar, vamos de Timão na mídia com Bruno Oliveira. Vamos às principais manchetes do Corinthians. Gente, agora São Paulo. Timão busca reabilitação antes de encarar o derby. Lance. Corinthians joga para evitar pressão antes de primeira sequência decisiva. Folha de São Paulo. Carille pode sacar Jadson em partida do Corinthians no Paulista. Estadão. Corinthians retoma a tática do Brasileirão diante do Red Bull Brasil. UOL. Corinthians tem último teste antes de clássico e estreia na Libertadores. Globo Esporte. Com Pedrinho, Corinthians relaciona 23 jogadores para encarar o RB Brasil. Tá certo. Antes da gente comentar as manchetes do dia, a gente tem um convidado especial hoje na nossa laje. Solta a vinheta aí do Papo da Laje. Papo na Laje. E hoje na nossa laje a gente tem a presença de Alex Dinardi, que é apresentador do programa Resenha aqui na nossa Rádio Coringão. Alex Dinardi, que é de Guarulhos, né? Aqui, vizinho aqui da Universidade de Guarulhos. Alex, prazer em receber você aqui no programa. Eu já fui visitar você lá, mais perto de casa, ali na Rádio Coringão, no Belém. Você veio aqui no seu quintal. Seja bem-vindo, meu garoto. Obrigado, Vitão. Boa tarde a todos aqui presentes na mesa. Rapaziada, firmeza aqui fazendo o programa com a gente. David Xavier, que já é da casa também, da Rádio Coringão. A Jade também, que já faz parte aí da família Rádio Coringão. E o Vitão aí, através do programa Timão Universitário. Obrigado mesmo pelo convite aí. Sou de Guarulhos, eu vim correndo, velho. Atraso danado. Mas tá valendo. Nunca é tarde para falar de Corinthians, né? Nunca é tarde para passar aquilo que a gente sente sobre o Corinthians e principalmente no atual momento. E vamos falar bastante. Sim, a pauta do programa é grande pra caramba e legal. Obrigado mesmo aí pela compreensão, pelo atraso. Desculpa aí, rapaziada, mas vamos aproveitar esses 60 minutos. Como a gente atrasou, deu tudo certo. Vixe, então é isso, cara. Então é isso. Hoje eu já pedi desculpa pros ouvintes, né? Excepcionalmente hoje a gente não vai ter vídeo, né? Uma questão interna, mas segunda-feira que vem, para falar do derby, vamos voltar ao programa normal no Face, mas hoje estamos na Rádio Coringão, nos aplicativos da rádio e mais tarde no canal do youtube.com.br, então nas nossas redes sociais. O programa de hoje, a ideia é falar bastante do derby de sábado, né? E contar um pouco da história do derby, cada um que tem um derby inesquecível, muito mais que um, né? Mas cada um vai falar seu derby inesquecível. Mas antes, hoje à noite, na minha ZL, em Itaquera, tem Corinthians e Red Bull. Jade Menos, sua primeira participação. Primeiro fala como o pessoal pode participar do programa e já dá a escalação de Corinthians e Red Bull. Bem-vindo, Jade, Shampoo, Bruno, Caio e também nossa equipe gigantesca com Adalberto, Marcos. É muita gente trabalhando hoje aqui para fazer o melhor som para vocês. Solta aí, Jade. Bom, boa tarde. Os ouvintes podem participar pelo Twitter e pelo Facebook. Não Twitter. Esquece tudo que o animal do apresentador falou bobagem. O jogo é em Campinas, no Moisés Lucarelli e não em Itaquera. Desculpe a nossa falha aí. Sábado, sim, contra o Palmeiras na Itaquera, enfim. É que é tão ridículo o Red Bull mandar jogo em Campinas, né? Red Bull que não tem torcida em lugar nenhum, mas enfim. Aliás, não sei como vai estar o estádio, que ontem teve Palmeiras e Ponte Preta, caiu o mundo em Campinas, estava um aguaceiro, postas no estádio. Lógico, tem um dia até a noite, mas se chover de novo, o campo estava muito ruim ontem. Espero que esteja melhor hoje, pra gente ver todo aquele futebol do Camacho, aquela qualidade do Romero. Vamos lá, Jade.
Bom, no Twitter, @TimãoUni, e no Facebook, facebook.com/Timão Universitário. E quem participar pode responder a nossa pergunta de hoje, que é: qual foi o seu derby inesquecível? E hoje a provável escalação do técnico Fábio Carille para o jogo contra o Red Bull é Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Juninho Capixaba, Gabriel, Camacho, Rodriguinho, Cleison, Romero e Júnior Dutra. Enfim, sobre o jogo... Primeiro aproveitar o Alex aqui, Alex. Eu não gostei da substituição do Carille, não. O Corinthians não tá jogando nada, é verdade. Fez uma partida muito fraca contra o Novo Horizontino, 1-0. Foi ainda pior nas derrotas para Santo André e São Bento. Salva ali o primeiro tempo contra o Santo André, talvez, mais nada. Atuações fracas. Mas se tem uma coisa que eu achei que melhorou do ano passado para esse, foi a participação do Jadson no meio campo. Eu achei que ele era um dos menos piores do time e estava rendendo melhor ali no meio. Então eu não entendi a volta do 4-2-3-1, né? E também é porque a saída do Jadson, não que ele esteja jogando como o Zenon, né? Como o próprio Jadson 2015, mas assim, do nada que o time tá jogando, eu não entendi a substituição dele. Como eu não entendi também no último jogo que ele tirou o Cleison, que era um dos melhores, para botar Marquinhos Gabriel. Não sei se ele anda variando, enfim, ou se ele tá querendo inventar. Tem muito crédito para campeão na casa dele, mas assim, ele não tem culpa de não ter centroavante. Mas outras culpas, ele tem feito muita bobagem. Eu acho que, tomara que ganhe hoje de 15-0, mas eu não entendi muito bem a substituição. Enfim, Marquinhos Gabriel, a contusão resolveu o problema dele, ele vai ficar um mês fora, ainda bem que não é nada grave, mas não tem condição nenhuma de ser titular do Corinthians. Enfim, não sei se vocês gostaram, depois a gente vai falar do derby. Sobre esse jogo, qual a sua opinião? Meu palpite, apesar de tudo, é 1-0 Corinthians. Não, Vitão, concordo. Acho que o Corinthians vai sair vencedor do jogo de hoje, mas eu concordo com você em partes na questão da substituição. Eu acho que você não pode tirar do time gente que cria jogada, né? Eu acho que o Jadson, apesar da má fase e tal, talvez não esteja também fisicamente 100%, como a grande maioria, ainda não está no começo da temporada, mas eu acho que se você dá essa opção, né, de quem cria a jogada, tira essa opção de quem pode, né, render alguma coisa a mais para o time, eu acho que fica um pouco mais complicado. Essa colocação, essa entrada do Camacho aí, eu não sei, cara, o que esses caras veem no Camacho, sinceramente. Pode até ser um jogador com potencial de suprir ali alguma necessidade no banco de reserva, mas sei lá, cara, eu não vejo absolutamente nada demais, assim, o cara que você fala, pô, bota esse cara que é titular, vai resolver o problema. Pra mim, talvez até o menino Michael, né, que já é nosso da base, todo mundo já conhece o potencial do cara, e o cara caiu de produção aí na última parte do segundo semestre, também não vem tendo chances, né, então talvez se o moleque entrasse aí, tivesse um respiro novo aí pra tentar ajudar o time, porque o Michael é esse cara que porque assim, o Camacho, os caras botam o Camacho lá. Eu acho que não é nem técnica. Ele fez um segundo turno muito ruim como time todo. Mas a questão é que o Corinthians está querendo fazer uma boa venda, já que é um dos poucos jogadores que tem boa parte do percentual, se eu não me engano, 80% é do Corinthians. E é uma chance de ganhar dinheiro. O Corinthians vendeu, por exemplo, o Malcom ficou com 35%, o Jô era 10 milhões de euros, depois descobriu que era dólar, daqui a pouco descobriu que era 5 cruzeiro. Enfim, o Maicon, Corinthians tem a grana, né? Se vender, 80% é do Corinthians, enfim. Eu acho injusto ele perder a posição no final do passado. E mas no banco não vai vender, né, Vitão? Não vai, enfim. Alguma coisa... Tem umas coisas que fogem da questão técnica, né? Claramente, por exemplo, nada explica o retorno de Marquinhos Gabriel ao time. Isso é terrível. Enfim. Shampoo, você que está na equipe hoje, né? Na equipe da Rádio Coringão, que horas abre os trabalhos hoje lá? 7h30. 7h30, jogo às 8 horas, né? Você que tem um pay-per-view ou que tem aquele gato net, você tem cara que tem gato, você não vem falar pra mim que você paga, né? Você que tem aquele gato, você pode abaixar. Pô, eu não tenho. Tem o Delay Zero no site, né, da Rádio Coringão. Na rádio ou no aplicativo, um dos dois, no site que tem o Delay Zero, né? Exato. Você no site, você consegue assistir o jogo sem delay, ouvindo os comentários polêmicos de David Xavier. Por que lá você não é Shampoo? Porque Lá me é professor, como que é? Professor Xavier. Professor Xavier, porque lá me respeitam, né? A Rádio Coringão tá de parabéns por essa campanha contra a homofobia, abrindo espaço para David Xavier comentar jogo. Tá sim, chega de preconceito no futebol. Quem mas mais lá é sempre assim. Apresentador também. Pois é. Rico Vilaça na narração, estarei nos comentários, e César Martins nas reportagens, com o Matheus de Mambro na abertura. Tá certo, enfim, Rádio Coringão às 8 horas no jogo ao vivo. Qual a sua expectativa pro jogo? Você que estudou
final de semana, nem curtiu o carnaval pensando nesse jogo para comentar para os ouvintes. O que você espera do jogo? Espero a vitória do Corinthians, claro, né? Mesmo não jogando bem, com mudanças táticas aí que fez o Carille voltando ao antigo sistema tático, né? Com a entrada do Camacho e a saída do Jadson, que realmente é um jogador de qualidade, mas não vem jogando bem. Apesar dos pesares, espero sim uma vitória do Corinthians, até porque não faz frente, né? Essas equipes do interior sentem muitas dificuldades, principalmente técnicas. A gente assiste outros jogos aí do Campeonato Paulista e as deficiências técnicas das outras equipes é enorme. O Red Bull tem um time consistente, tem alguns jogadores experientes, como o Éder Luiz, que vem fazendo o meio campo, é o camisa 10. O Edmilson, que é o atacante, faz bem o trabalho de pivô, a parede. Edmilson, aquele cara do Palmeiras? Aquele, Meu exatamente. Deus, joga ainda. Ele que é o centroavante do Red Bull. O Júlio César, que foi goleiro do Corinthians, né? Grande Júlio, velho. César Eu gosto muito do Júlio César. Está no time do Red Bull, tem um modelo tático interessante, é uma equipe que é bem compacta, que tem jogadas de ultrapassagem, enfim, o técnico do Red Bull é muito bom, mas ainda acho que não faz frente ao Corinthians. Mesmo o time do Corinthians estando mal, tecnicamente, ainda sentindo um pouco o fator físico, eu espero uma vitória do Corinthians pelo placar mínimo, 1-0. Paga pau, né? Vitor Guedes, que não acerta, não erra um palpite, falou 1-0. Enfim, Brunão, o que você espera? Além de dia que a sua barba cresça pra não ficar esse cavanhaque ridículo de 5 pesos, o que mais você espera? Não tem jeito, Vitão. Pode ficar 3 meses crescendo que não sai disso. Mas então, sobre o jogo de hoje à noite... Parece que você foi pego com a boca na botija, saiu rápido, mas enfim, esse é um programa de família, continua. Ai, meu Deus. Então, o Corinthians, a gente espera o de sempre, né? Muita entrega no jogo e o cara, ele voltando com essa formação, ele quer dizer, pra mim, eu entendo que ele quer dizer o seguinte: vamos preparar aqui pra não tomar gol e se der a gente faz um. Que foi a tática do ano passado e deu certo, né? E eu acho que ele tá querendo voltar pra repetir isso e retomar confiança, né? Da equipe, até mesmo os próprios centroavantes tentarem alguma coisa diferente, tem que dar segurança lá atrás. Eu acho que essa é a expectativa, 1-0 é goleada. Todo mundo torcendo 1-0. Caio Portela, você concorda com o Bruno em relação à retranca? Eu não vejo assim, não. Eu acho que é um erro tirar o Jadson e voltar ao esquema, mas eu acho que é uma tentativa do Corinthians voltar a ter a bola e sair com a bola com passe, já que eu nunca vi isso. Mas as pessoas e o Carille acham que o Camacho tem um bom passe. Eu escuto isso, tô esperando esse dia acontecer. Eu também. Mas as pessoas acreditam nessa teoria, né? Aquelas lendas urbanas, tipo a loira do banheiro e tal. As pessoas acreditam que o Camacho tem um bom passe e eu acho que a tentativa é essa, já que Rodriguinho e Jadson, para jogar junto, o Corinthians tem que ter mais tempo a bola. O Corinthians não tem conseguido ficar com a bola. Eu acho que é uma tentativa errada, mas eu não vejo como uma retranca, porque o time nem fica mais protegido. Eu não vejo isso. E o que o Carille tem que fazer para proteger o time não é nem taticamente, é treinar a bola defensiva. Que escanteio e falta lateral não é tática, é marcação individual. E quando você tem tomado gol de cabeça todos os jogos. Mas enfim, você gostou, não gostou? Sua barba já tá o dobro da do Bruno, parabéns. Tá com a mesma barba do Bruno. Então, eu também não concordo, como foi falado por você e pelo Alex. A substituição do Jadson, acho que é o artilheiro do Corinthians no ano, por enquanto. E eu acho que é mais poupar também. Mas eu espero 1-0 também. Não espero um placar tão elástico. Bom, antes de falar do derby, o assunto mais importante do programa, eu sei que já que hoje nós não estamos no Facebook, nós não estamos com câmera, o ouvinte que está acostumado a assistir o programa fica pensando, será que shampoo está ou não está de Baby Look? Eu queria te dizer que o ar-condicionado aqui está ligado a uns 23 graus, mas ele parece um urso polar, você tá nervosinho, aliás, assim. Tá com friozinho, tá? Tá com friozinho? Muito frio aqui, tá muito frio, velho. Enfim, e amanhã se faz calor, ele vem com leque, né? Cada um é cada um. Enfim, tá 20 e poucos graus, o menino parece um urso polar aqui nos estúdios da Univeritas UNG. Mas a minha barba é bonita, diferente dos companheiros aqui, a minha é cheia, né? Ah, tá um gato. Bonita? Enfim, tá ajudando muito, então, tá ajudando. Mas enfim, alguém quer falar mais alguma coisa sobre Red Bull? Porque eu tô louco pra falar de Corinthians e Palmeiras, que é o que me interessa. Mas enfim, como eu sou democrático, eu vou fingir que eu deixo vocês falar o que vocês quiserem. Vocês querem falar do Red Bull? O que vocês querem fazer? Não, eu só queria falar que essa questão tática do Corinthians ela vai melhorar bastante a partir do momento que o Ralf puder jogar, né? Que eu acho que o Carille vai poder ter de fato 2 volantes aí de marcação, não se preocupando tanto assim nesse tal do passe do Camacho aí, né? Porque eu acho que o Gabriel sabe sair jogando, velho. Que o Gabriel se preocupa muito com a marcação, acaba não podendo fluir o jogo dele, né? Então acho que com o Ralf ali cartão, né? então, com o Ralf ali no meio e o Gabriel podendo atuar de segundo volante, a gente pode deixar solto o Rodriguinho e Jadson e ter um ataque mais contundente, né? Fazedor de mais gols e não contando com o Júnior Dutra, porque como eu digo na Rádio Coringão, Dutra só serve pra gente chegar em Guarulhos.
Só uma coisa antes do derby que eu esqueci de falar, o Pedrinho está entre os relacionados, né? E eu que andei cornetando esses dias aí na TV, no jornal, onde eu escrevo e falo sobre... Eu não consigo entender porque o Corinthians tem 10 copinhas, ganha tudo, e aí vai buscar um cara de 18 anos no ABC de Natal e não dá chance... o Carlinhos não tá pronto, talvez não esteja. O cara de 18 anos do ABC tá pronto? Será que o Pedrinho é pior que o Júnior Dutra? Vale lembrar do Luigi Será também, que veio do CRB, não, né? então Não é teve outro cara. Nem jogou. Mas é que os caras que... Mas não veio pra ter oportunidade, né? Ele veio pra girar as coisas, enfim. Eu não sei se esse Matheus terá. O Isaac do Botafogo de Ribeirão Preto, que é um caso idêntico do Luigi, enfim. Eu queria entender essas coisas. O Pedrinho não tá pronto. O Casim vai morrer sem estar pronto. Ele já tá com 32 anos e não tem condição nenhuma de jogar no Corinthians, enfim. Foi alegado outras coisas. Bom, não vou discutir com a medicina. Se foi realmente anemia. Agora, por exemplo, o Carlinhos. Será que o Carlinhos, por pior que esteja treinando, ele é pior que o Casim? Enfim, espero que o Corinthians resolva essa questão da base, que é sempre mal agembrada. Enfim. O Corinthians também tem problemas políticos que eu não vou nem comentar, porque enquanto a gente não tem certeza, não dá pra falar. Mas uma hora aparece uma notícia de delação, depois a delação é falsa. Então, vamos aguardar, pra não falar bobagem, não ter que pedir desculpa, enfim. Mas vamos aguardar os acontecimentos. Tá muito estranho o que acontece em relação ao estádio, 400 milhões que paga ou não paga, tá na Lava Jato, não tá? Então vamos aguardar, espero de verdade, de coração, que as coisas, os boatos não sejam verídicos. Sobre o derby, que é o que interessa, sabadão às 17 horas, 5 da tarde, em Itaquera, a equipe Rádio Coringão terá a presença ilustre de Jade Mendes nos gramados. A gente preparou uma matéria especial sobre o derby, eu pedi pro David Shampoo, que é o único que tem tempo livre aqui no final de semana para fazer alguma coisa. E você preparou o material, depois a gente vai ouvir a opinião de colegas jornalistas, como a gente sempre faz, sobre o derby inesquecível. A gente aqui também vai comentar, cada um, o seu derby inesquecível, como o Corinthians jogou no final de semana, e com todo respeito ao Red Bull, que vale esse semana de Corinthians e Palmeiras. Vamos relembrar que também hoje temos um Corinthians especial com Sócrates, no restaurante do dia, e só de Sócrates tem uns 200 derbys inesquecíveis. Enfim, Sócrates que tem um retrospecto absurdo contra o Palmeiras, enfim. Inclusive, o gol de 83 famoso, que é notícia, inclusive, aqui nos comentários. O de 2011, no dia que ele faleceu. Enfim, vamos ouvir. Shampoo, o que você preparou aí pra gente? Uma matéria especial, né, do que aconteceu no ano passado. Corinthians e Palmeiras, 3 jogos. Corinthians que joga hoje, essa noite, contra o Red Bull Brasil, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Mas o torcedor corintiano está mesmo esperando o clássico de sábado, às 5 da tarde, na Arena Corinthians, diante do arquirrival Palmeiras. Vale lembrar que no início de 2017, o todo-poderoso Timão vinha rotulado como 4ª força do futebol paulista. A derrota em casa para o Santo André acenderam ainda mais as críticas. Então, no dia 22 de fevereiro, pela 7ª rodada do Paulistão, as duas equipes se encontraram para o primeiro clássico do ano na Arena Corinthians. Literalmente contra tudo e contra todos, já que nesse jogo, o árbitro Thiago Duarte Peixoto expulsou o volante Gabriel por uma falta que ele não cometeu. Mas a revolta deu lugar à alegria aos 41 minutos do segundo tempo, quando o atacante Jô, o filho de Itaquera, fez o gol da vitória do Corinthians e mudou de vez o rótulo de 4ª força, como nos conta o narrador Richard de Paula, da Rádio Coringão. O Coringão vai trabalhar a bola com o Michael com ela, não conseguiu fazer o passe, fez o passe pra Jô, Jô dominou, entrou dentro da área, bateu pro gol! O segundo encontro entre os arquirrivais ocorreu no dia 12 de julho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na casa do adversário e sem a torcida do Timão.
Mesmo com todos esses ingredientes contra, podemos dizer que o Corinthians fez uma de suas melhores partidas na competição. Vitória por 2-0, com gols de Jadson em cobrança de pênalti aos 22 minutos do primeiro tempo, como nos conta o narrador Oscar Ulisses, da Rádio Globo. Jadson, autorizado o atacante do Timão, camisa número 10, no meio do gol, Fernando Praz, partiu Jadson pro gol! Do Corinthians! Jadson! Chute rasteiro, raspa a trave, toca na trave, entra, balança a rede do Palmeiras. Jadson! Bate pênalti, Fernando Praz vai pro canto certo, mas não alcança. Jadson abre o placar do jogo no Palestra Itália. Na marca de 23 minutos do primeiro tempo de jogo, Jadson, camisa 10, é bola na rede. Corinthians. Bola na rede. Agora no placar do Futebol Globo no rádio. Corinthians. Palmeiras. Lá vem Timão no ataque, bola tocada para Guilherme Arana, grande área, atenção, bateu pro gol. Corinthians, Guilherme Arana, sobe no contra-ataque do Timão, pega uma pancada de esquerda lá na grande área, um chute cruzado, rasante, Trascaia, a bola passa, balança a rede do Palmeiras, Guilherme Arana provoca o maior silêncio no Palestra Itália. Romero faz a jogada pela esquerda, lançamento para Guilherme Arana, parte em velocidade pela ponta, chega na frente do zagueiro, bate cruzado, Praz espicha, toca na bola, mas não é suficiente o toque do Praz, passa por ele e vai para o fundo do gol, segundo gol. O último clássico de 2017 confirmou o título de campeão brasileiro ao Corinthians. Mas o que chamou a atenção não foi só o clássico, disputado na Arena Corinthians, mas também a semana que o Timão viveu antes do derby. O time que passou invicto o primeiro turno do Brasileirão começou a sofrer derrotas fora do comum. E pior, nem parecia o mesmo time da primeira parte da competição. As críticas voltaram à tona e com ela a dúvida se o Corinthians seria mesmo o campeão brasileiro, mesmo já na reta final da competição. A derrota para a Ponte Preta, em Campinas, na rodada anterior, acendeu o sinal de alerta. Mas, como diz o ditado, há males que vêm para o bem. E na semana do Clássico, 2 pontos foram cruciais para o jogo que estava por vir. Primeiro, o técnico Fábio Carille muda o time. Tira Maicon e Jadson, saindo da formação de 4-2-3-1 e promove as entradas de Camacho e Cleison, passando ao 4-1-4-1. O segundo ponto crucial foi a torcida. Como já diria a música de Toquinho, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. A Fiel mostrou por que é diferente e simplesmente lotou a Arena Corinthians no sábado, véspera do derby, para incentivar o Timão. E com sangue no olho, 32 mil corintianos empurraram o Timão para o jogo da vida, mostrando que o Corinthians não é brincadeira. Então, chegou o dia 5 de novembro, a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o paraguaio Ángel Romero abre o placar no gol da selfie, como nos conta mais uma vez Richard de Paula. É só você, Jô, é você e Fernando Praz, vamos quebrar mais uma perna de um porquinho aqui na Arena Corinthians, vamos começar a fazer o torresmo, vamos comer um porco caçado aqui na Arena. Jô autorizado ali, autoriza Anderson Daronco, caminhou, Jô, tranquilidade, lá vai Jô, o árbitro manda todo mundo ficar parado, Jô dá uma corrida pro lado esquerdo, partiu Jô, correu, bateu! Número 7, ele vai jogar os 37 minutos do segundo tempo. Jô de perna direita, deslogou Fernando Praz, que nem saiu na foto. O time do povo faz 3-1 na Arena, Isabela.
Depois de sofrer o pênalti, o camisa número 7, Jô, veio para a cobrança de pênalti. Fernando Braz pulou para o lado direito e Jô chutou para o lado esquerdo, sem chance de gol. 3-1, Corinthians vai vencendo e Jô, com esse gol, ele empata na artilharia do Campeonato Brasileiro, ao lado do Dourado, que é jogador do Fluminense. 2 minutos depois, foi a vez de outro paraguaio aparecer no jogo. O General Balbuena amplia o placar para o Timão. Vem ali o time do Corinthians, fez o cruzamento na final do time do Povo! Injustiçado, num cruzamento ali do time do Povo, a bola cruzada pelo peito, passou por todo mundo, foi dele, olha esse cruzamento por Rodriguinho, passou por todo mundo, vem Romero nas costas dele e mandou pro fundo da rede, o time do Povo é do primeiro, o time do Povo coloca o sorriso no rosto da pior torcida, o time do Povo leva a Arena Loucura aqui, Isabela Macedo. Abriu o marcador aqui na Arena Corinthians e é dele, Romero, artilheiro desse estádio também. Chega ao seu 21º gol em jogada maravilhosa do Corinthians. O Palmeiras diminuiu aos 35 minutos com o zagueiro Mina, mas nada que abalasse o futuro campeão brasileiro, já que no lance seguinte, Jô sofre pênalti e o próprio artilheiro é quem vai para a cobrança. Na cobrança de escanteio, vai jogar a bola dentro da área, subiu todo mundo ali, passou por todo mundo, do Romero, sai, é gol! Na cobrança de escanteio, vai jogar a bola dentro da área, subiu todo mundo ali, passou por todo mundo, do Romero, sai, é gol! De Fernando Braz. Vocês vieram em perceber, a gente inverteu a ordem dos gols aí de Balbuena e Jô, certo, David? Pois é, e aí o Corinthians conseguiu vencer todos os clássicos, né, em 2017. 3 jogos, 3 vitórias, 6 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. E sábado a história se repete. Isso, sábado tem outro derby, enfim, a gente pede desculpa, a gente inverteu a ordem dos gols, mas é importante que a gente relembrou a história. Há anos o Corinthians não vencia todos os derbys no ano, é muito raro isso, aliás, pros dois lados, né? É o clássico mais equilibrado de todos de São Paulo. O Palmeiras tem uma vantagem agora, acho que não me engano, de 2 jogos. O Corinthians ganha do São Paulo e do Santos com muita folga. São Paulo ganha do Palmeiras com folga. Todos ganham do Santos com folga. É o único clássico ali que todo ano pode mudar quem tem um predomínio histórico. Enfim, o clássico mais equilibrado. Não à toa que é chamado de derby. Sobre o clássico de sábado, já se falou, enfim. O Corinthians vai jogar hoje contra o Red Bull. Ainda não sabemos nem se vai ter jogador expulso, quem vai jogar até sábado. Então a gente preferiu preparar aqui uma matéria especial, ouvindo pessoas, jornalistas famosos, enfim, a gente também vai comentar do derby inesquecível de cada um. Para começar, a gente vai ouvir a opinião do Rodrigo Vessone, jornalista do Meu Timão. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário, um prazer participar aí novamente com vocês. Hoje de maneira diferente, né? Para falar sobre o derby inesquecível, é meio complicado, né? Foram muitos jogos, são muitas decisões, muitos momentos legais, mas pensando aqui, eu acho que eu vou ficar com o primeiro gol do Ronaldo pelo Corinthians, no segundo jogo dele. Eu estava acompanhando toda aquela trajetória inicial dele, viajei para Itumbiara, em Goiás, fiz aquele jogo de estreia, aqueles 15 minutos, de lá a gente já foi para Presidente Prudente. Aí aconteceu tudo que aconteceu daquele jeito. E aí, antes do jogo, eu digo, né? Uma confusão lascada.
pops drinks, tudo mais, e depois ele entra no jogo, empata um derby daquele, cai o alambrado. Eu tenho muitas imagens daquele dia, muitos momentos, um calor absurdo lá em Prudente. E quando ele entrou, um colega nosso que é palmeirense, repórter, e estava do meu lado, ele disse: esse daí é iluminado, ele vai empatar o jogo. Meio em tom de lamentação, parece que ele pressentia o que ia acontecer. O Ronaldo de cabeça, que nunca foi uma especialidade dele, marcou aquele gol, empatou o jogo e o estádio completamente lotado. Acho que nunca mais lotou lá em Prudente como foi aquele dia. Eu fico com esse jogo, assim, por mais que não tenha decidido nada, foi um momento muito histórico, eu acho, para o Ronaldo, para o Corinthians, para o futebol brasileiro, eu diria até para o futebol mundial. A imagem rodou o mundo, então eu fico com esse derby aí, apesar do empate e de não ter valido nada. É isso, enfim. Sobre o jogo do Vessone, eu não estava lá em Prudente, mas todos nós lembramos, né? Esse jogo aí do Ronaldo, foi importante também. Vamos alternar? Jade, qual que é o seu Corinthians e Palmeiras inesquecível? Bom, meu Corinthians e E aproveita Palmeiras... e passa e lê a participação de algum ouvinte nosso. Meu Corinthians e Palmeiras inesquecível é 2011, a final. Acho que o jogo não foi bom, né? O Corinthians não querendo perder, foi um jogo bem complicado, bem 0 a chato. 0, né? Mas eu acho que por conta de todo o clima que tava no Pacaembu, foi o dia da morte do Dr. Sócrates, que hoje 4 de faria dezembro. aniversário. E então eu acho que foi o derby mais inesquecível. Não estava no Pacaembu, estava em casa, mas eu lembro muito bem de ver as arquibancadas, todo mundo com o punho esticado em homenagem ao doutor, gritando o nome dele. E os jogadores do Palmeiras de cabeça baixa ali no círculo central, em respeito à história do Foi Sócrates esse do dia Corinthians. que você falou assim, um dia eu vou conhecer o Ricardo, eu vou engravidar e vai chamar Sócrates? Foi esse dia que você disse? Não, porque não teve... Não. Mas enfim... Não estraga o meu momento falando do Sócrates, poxa. Então, é esse, o meu derby inesquecível, mas eu espero que sábado é meu primeiro derby como repórter lá no gramado da Arena. E eu espero que também seja inesquecível, com mais uma vitória do Corinthians e marcante pra mim como jornalista. Escolhe aí um tweet ou um face de algum ouvinte sobre o derby. Vamos lá, o Fabiano tá falando aqui que foi a final do Paulista com as embaixadinhas do Edilson Capetinha. 99 no Morumbi. É o derby Esse inesquecível é dele. homenagem ao shampoo, eu estava lá. Enfim, Marcos Guedes, desequilibrado da família Ruiz Guedes. Irmão caçula, Caju. Fala aí, Marcos, qual o seu derby inesquecível? Então, pessoal do time universitário, aqui é Marcos Guedes, repórter do Agora São Paulo. Acho que nenhum derby se iguala ali ao do quarto centenário, né? O empate por 1-1 que definiu o título mais importante da primeira metade da vida do Corinthians. Mas como eu não estava vivo naquele 6 de fevereiro de 55, não posso dizer que estava no Pacaembu para ver o gol de cabeça do Luizinho, as defesas do Gilmar, ou a raça do Idália, que jogou com feridas enormes nas pernas ali aquele dia. Então vou destacar um jogo que vi, ou melhor, que eu vi. Fui no Paulista de 95, né? Também no Pacaembu, na primeira fase. Eu estava com a orelha colada no rádio ali quando o Marcelinho errou o passe e deu o gol do Palmeiras para o Roberto Carlos. O Marcelinho estava sendo muito questionado naquele momento, ainda não tinha conquistado nenhum título importante no Corinthians, mas a coisa começou a mudar naquele dia, né? Começou a virar o jogo. No segundo tempo, o Veloso mandou abrir a barreira ali, uma falta de longe, ali pagou caro, golaço de falta na caixa. O Marcelinho saiu correndo para comemorar, quase quebrou a bandeirinha de escanteio. E depois, no finalzinho, né, depois de uma falha do Índio, zagueiro do Palmeiras, de um corta-luz do Tupazinho, fez mais 2-1 pro Corinthians. O vestiário teve aquela coisa bem Marcelinho, né? Os humilhados eram exaltados, ele falou que Deus mandou que ele batesse a falta de 3 dedos, enfim. Naquele dia, 2 de abril de 95, o Marcelinho entrou no coração de milhões aí, entrou no coração de um moleque de 9 anos e nunca mais saiu. Boa, Marcos. Bom, meu irmão, né, estava em Caraguá ouvindo o jogo, eu estava no Pacaembu esse dia, enfim. Meus pais moravam em Caraguá, ele é meu irmão caçula, eu tinha 18 anos, eu estava nesse jogo. Eu não era jornalista ainda, estava no primeiro ano da Metodista. Já era jornalista, mas não esportivo. Mas como eu não revelo meu time, eu estava lá na torcida do Corinthians falando assim, um dia eu vou ser jornalista, então eu vou precisar estar lá para comentar o que aconteceu. Então eu fui lá, assisti o jogo e comemorei esse jogo. O Marcelinho realmente jogou muito, fez uma cagada no primeiro gol, mas o que eu não esqueci foi o gol de falta quase do meio. Acho que foi o gol de falta mais bonito que o Marcelinho fez no Corinthians. E aquela comemoração realmente foi antológica ali do empate, chutando a bandeirinha, enfim. Foi um jogo bem legal. E depois
Marcelinho que faria outro gol de falta sobre o Veloso na final em Ribeirão Preto, que também foi outro jogo inesquecível, também estava lá. Mas diga aí, Alex Dinarte, qual o seu derby inesquecível? Pô, Vitão, todos já citados aqui estão com certeza na minha memória. Inclusive nesse dia dos 2 gols do Marcelinho, eu tava disputando um festival, velho. Perdemos o festival, mas ganhamos o clássico, então beleza, não tem problema nenhum. Mas vou lembrar assim, um pouco mais recente, né? Aquela eliminação do Corinthians na Libertadores frente ao Tolima na pré-Libertadores foi uma pegada um pouco... pegou um pouco além do torcedor, né? Você que tava no torcedor... CT jogando coisa no Roberto Carlos, Ronaldo? Não tive, cara, não tive. Bem que eu gostaria, mas não estive. Mas a vitória do Corinthians... Foi o último jogo profissional do Ronaldo. Esse jogo aí? Com o Tolima, ele aposentou no dia seguinte. É mesmo? Então, velho, e o meu derby, o meu clássico Corinthians e Palmeiras favorito é esse 1-0, depois desse jogo contra o Tolima, gol do Alessandro. Passe do Moisés, não era? Não. 10, o Marques, não era? Meu Deus, esqueci o nome dele. Moraes de calcanhar, parecia o Sócrates. Meu Deus, velho. Foi a maior atuação que eu vi do Júlio César com a camisa do Corinthians. Exatamente. E esse jogo, cara, ele demonstra a força do Corinthians em recuperar-se, né? Porque eu acho que eu não considero assim tão o fim dos tempos ter sido eliminado pelo Tolima, futebolisticamente falando, dentro do campo, né? Porque os caras comeram a bola, velho. Os caras jogaram o que nunca jogaram na história. O Corinthians não jogou nada, né? O Corinthians não jogou nada o que jogou na história de sempre, e os caras jogaram a bola redonda, né? Nesse dia, o Tolima. Então eu não acho assim tão o fim, né? Ter saído. Lógico, o adversário é tecnicamente inferior e tal, mas até historicamente inferior, mas sei lá, também isso é coisa que acontece. Mas a questão do ressurgimento do Corinthians a partir desse clássico, tinha que ser nesse clássico, esse ressurgimento, e foi, né? 1-0, gol do Alessandro, que saiu empurrando a placa ainda pra cima da torcida do Palmeiras. Ainda o Marcos veio, tentou acalmá-lo, e ele bateu de frente com os caras. Esse jogo, o mando era do Palmeiras, então a torcida do Corinthians estava no tobogã, não tinha essa palhaçada de torcida única ainda. O Palmeiras era muito favorito, o Corinthians veio despedaçado e tomou um massacre. O Palmeiras jogou muito melhor que o Corinthians, o Júlio César foi o melhor em campo, disparado. E quem lembra desse jogo também, como inesquecível, é nosso amigo Maércio Ramos, o Morcegão. Será que ele bateu asas esse dia? Fala aí, Morcegão. Fala, Vitão! Grande abraço, galera do Timão Universitário. Sempre uma alegria estar contigo aqui, com vocês todos, para falar das coisas boas do Corinthians. Porque Corinthians é coisa boa. E hoje tem Corinthians e Red Bull. É aqui em Campinas, onde estou. No estádio da Ponte Preta, torcida só corintiana, Red Bull pouquíssima torcida, quase nenhuma, alguns simpatizantes. Então o Corinthians, mesmo jogando fora de casa, entre aspas, é o grande favorito para o jogo desta noite contra o Red Bull. Mas Red Bull à parte, a gente já começa a pensar em Corinthians e Palmeiras, fim de semana, grande derby, é sangue no olho, é tapa na orelha, o Corinthians não é brincadeira. E é dessa forma que eu penso, não é brincadeira mesmo. Tem jogo que a gente nunca esquece, jogos daqueles que são guardados para sempre, não só na memória, não só no coração, mas na alma, porque o coração um dia para. Para falar para vocês do Timão Universitário que o meu Corinthians e Palmeiras inesquecível não é tão distante assim. É um jogado no Pacaembu, jogo equilibradíssimo, e o Alessandro, lateral direito, eterno capitão, aquele que levantou taças importantes, para mim as mais importantes, exceto a de 77, evidentemente, fez um gol maluco, chutou a placa de publicidade em frente à torcida do Palmeiras, a galera do Palmeiras ficou doida, mas aquele jogo para mim foi marcante pela raça, pela determinação, pela vontade, e era um jogo que o Corinthians estava sendo colocado em xeque, assim como deve ser colocado em xeque no próximo fim de semana contra o Palmeiras, porque é sempre assim, a torcida corintiana, a torcida anti, por isso todo mundo, de um jeito ou de outro, é corintiano, e isso me deixa sempre muito feliz. Corinthians e Palmeiras, o meu inesquecível, um Pacaembu, um domingo à tarde, com o Alessandro fazendo um gol, chutando a placa, foi lindo, foi um delírio só. Abraço, Vitão, grande abraço pra todo mundo, é o Maércio Ramos que tá falando, o Morcegão, tô batendo asa! Shampoo, seu derby inesquecível. Com aquele poder de síntese que só você tem. Não, agora vai ser rápido. Igual. Isso você fala muito pra sua namorada, mas Igual o nosso companheiro do Facebook falou, aquele derby de 99, né? As embaixadinhas do Edilson que ficaram marcadas, e o Corinthians conquistou o título ainda da competição. Então, no final do jogo, já
garantido o título, o Edilson faz aquilo no canto do campo e arma uma briga. Tinha 7 anos na época, então ver o Morumbi lotado e a torcida do Corinthians comemorando, pra mim foi bem marcante. Tinha 22 e estava no Morumbi esse dia. Bruno? Eu iria falar do mesmo da Jade, porque eu estava lá e foi uma emoção enorme. Mas eu vou eleger outro que foi o apoio da torcida no ano passado, o último derby. A véspera do jogo, né? A véspera do jogo, no jogo, aquele clima, era um clima totalmente diferente. Jogo que o Shampoo acabou de lembrar a gente aí com os gols. Hein? É, exatamente, só a torcida do Corinthians que pode proporcionar isso pra gente, Vitão. Vou lembrar desse daí. Eu tava nesse jogo, obviamente, trabalhando e dos recentes acho que foi o mais marcante pra mim também. Portela. Eu vou lembrar um que fui com meu pai em 2009, pelo Campeonato Brasileiro, que foi em Presidente Prudente. Foi 2-2. Ah, coisa rápida, partinho, você foi lá um minutinho. Sim, o 700 quilômetros. Né? O Ronaldo fez 2 gols nesse jogo e o alambrado já estava reforçado, né? Foi meu primeiro jogo e clássico também, então bem legal. Quanto acabou? 2-2. 2-2. O primeiro jogo do Ronaldo foi 1-1 também Prudente, porque os clássicos eram Prudente. Vamos ouvir o que Carlos Eugênio, o narrador da cota, né? Ele que Corinthians é preto e branco, como participa do programa, tem que ter um negão lá. Grande abraço. Eu tô brincando antes de qualquer coisa, tá? Porque tivemos esse final de semana um comentário deprimente, triste do Edilson, brincando com isso. E racismo é algo ignóbil, independentemente do time de cada um. Vamos ouvir o que Carlos Eugênio disse. Qual o seu derby inesquecível? Solta aí. Fala, galera do Timão Universitário. O jogo derby inesquecível, na minha opinião, foi em 1995. O Corinthians jogava contra o Palmeiras na final do Paulistão. O jogo estava 1-1 e aconteceu um lance de falta. O Célio Silva, que batia as faltas com muita precisão e força, foi para a bola, mas errou. Sobrou para quem? Para o Elivelton. Quem é o Elivelton? Um garoto canhoto que jogava no Corinthians, gago, um jogador que não era improvável, fez o gol do Corinthians e o Corinthians desbancou o Palmeiras e levou na prorrogação o título do Paulistão de 95. Um jogo que ficou marcado na minha história como torcedor. Um abraço a todos do Timão Universitário, fiquem todos com Deus e nos vemos numa próxima. Carlão, esse também foi muito inesquecível pra mim. Na época eu tinha 18 anos, eu trabalhava no boteco, na Barra Funda, perto do Palmeiras, até perto da Tupi. E eu, com os primos meus, a gente fechou o bar, sabe? Bar de comercial e pinga e não era barzinho de balada. É um bar de verdade, bar. E fechamos sábado bar de ovo depois da feijoada. Balcão. Fechamos o bar depois da feijoada de sábado, lavamos e fomos pra Ribeirão Preto os 2 jogos. Enfim, e até o Corinthians ser campeão, né? Perdeu 2, 3 finais seguindo do Palmeiras. E eu lembro que eu tinha um golzinho branco, aqueles velhos, aqueles golzinho redondo. E não repitam isso em casa, as crianças ali era diferente, mas eu não sei nem como eu voltei com tanta Maria Mole na cabeça, louco na Anhanguera, dirigindo, todo mundo dormindo. Corinthians campeão, enfim. Fui nos 2 jogos. No primeiro foi 1-1, Corinthians gol do Nilson. Sim, os outros estavam dormindo. E eu também estava dormindo, mas estava no volante, não matei ninguém, nem morri, graças a Deus. Me arrependo muito, mas enfim, estou vivo. Não repetirei isso. Mas realmente, para quem perdeu 93, 94... e assim, com todo respeito ao São Paulo, ao Santos, ao Juventus, ao Nacional, para mim o grande rival do Corinthians sempre será o Palmeiras, então para mim foi um jogo muito inesquecível também, embora não seja meu derby inesquecível de todos, já falarei qual é. Antes vamos ouvir a pessoa menos equilibrada da família Ruiz Guedes, já ouvimos o segundo mesmo, Marília Ruiz, solta aí. Alô galera do Timão Universitário, aqui é a Marília Ruiz do Band Esportes, estou aqui para falar de um derby inesquecível, de um Corinthians e Palmeiras que a gente não esquece. É difícil, né? Porque é difícil esquecer um Corinthians e Palmeiras, ainda que não valha absolutamente nada, como é esse do próximo sábado, a não ser como preparação para as estreias dos 2 times na Libertadores. A primeira fase do Paulista é absolutamente insonsa. Mas se é para falar de um Corinthians e Palmeiras que eu gosto de guardar com mais carinho, eu vou falar de um Corinthians e Palmeiras que foi 0-0, mas que foi um Corinthians e Palmeiras inesquecível. O Corinthians e Palmeiras do Corinthians pentacampeão brasileiro. O Corinthians de 2011, no dia em que morreu Sócrates, autor de um gol inesquecível também em Corinthians e Palmeiras em 83. Mas vou falar de 2011 porque foi depois da morte do Sócrates na manhã daquele domingo. O Corinthians precisava de um empate para ser campeão brasileiro. Foi isso que o Corinthians conseguiu, um jogo difícil, né? O Palmeiras jogou melhor, o Corinthians estava tenso em campo, uma homenagem muito bonita antes do jogo começar. E o Corinthians foi campeão brasileiro com aquele empate em 0-0, jogo confuso, muitas expulsões, 4, se não me engano. Mas eu sempre vou lembrar que o Sócrates dizia que queria morrer num dia em que o Corinthians fosse campeão.
Infelizmente ele morreu, mas felizmente o Corinthians naquele domingo foi campeão. Bom programa para vocês. Bom, Marília Ruiz lembrou do mesmo clássico lembrado por Jade, enfim. Marcou muita gente, né? Pela morte do doutor e por ser um título, obviamente, não contra o Palmeiras, mas um jogo contra o Palmeiras. O Vasco brigava com o título pelo Corinthians naquele dia e empatou o clássico, se não me engano, com o Flamengo também. O Corinthians teria sido campeão mesmo com derrota, mas até o final, um gol do Vasco, um gol do Palmeiras mudaria tudo. O Palmeiras teve uma bola ou na trave ou uma defesaça do Júlio César, uma coisa assim. Eu lembro como se fosse hoje desse dia e realmente o que ficou para a história foi o círculo redondo ali no meio. As pessoas com o punho fechado sendo Sócrates, os palmeirenses não com punho, mas em silêncio respeitoso, né? Não foi aquela coisa de torcer e gritar, mas foi um respeito que eu vi parecido com o do Corinthians fazendo quando morreu o Telê. Não ficou gritando Telê, mas ficou em silêncio, que já pro padrão nosso de educação é o máximo de reverência e respeito, como os palmeirenses tiveram, não xingaram, não vaiaram, ficaram quietos ali, que foi um sinal também de respeito. O respeito esse que eles não tiveram na década de 70, quando morreram ali do Eduardo. Isso. Né? Então... Mas aí foi a questão do regulamento. Enfim, né? É outra história aqui. Outro derby, né? Inesquecível. Gilvan Ribeiro, autor de livros de Sócrates, Casagrande e editor. Meu editor lá no jornal Agora São Paulo. Fala, Gilvan. Aqui... Alô, galera do Timão Universitário. Salve, Vitão. Tudo bem? Aqui é o Gilvan Ribeiro, editor de esportes do jornal Agora São Paulo. O meu derby inesquecível foi nas semifinais do Paulistão de 1983, quando o então técnico do Palmeiras, Rubens Minelli, deu ao jovem zagueiro Márcio Alcântara, de 21 anos, a única e exclusiva missão de seguir o Sócrates com uma sombra pelo campo. Escalado como volante, o Márcio foi bem sucedido e anulou realmente o Sócrates, que ainda fez o gol de empate do Corinthians, 1-1, mas numa cobrança de pênalti. Não tinha realmente o que o Márcio pudesse fazer. A estratégia, então, foi repetida no segundo jogo, mas aí o Sócrates teve uma ideia genial. Numa cobrança de escanteio do Palmeiras, ele se posicionou próximo à linha de meio de campo, pronto para puxar o contragolpe. E o Márcio ficou ali, olhando para o Sócrates, que de repente arrancou, em velocidade. E o Márcio saiu correndo atrás. Mas o Sócrates correu em direção à lateral do campo e saiu do gramado. E o Márcio foi atrás, bem em frente onde ficava a Gaviões da Fiel. Ele levou uma vaia homérica e voltou para o campo completamente desmoralizado. Num vacilo dele, o Sócrates se afastou, recebeu um passe do Birubiru de costas para o gol e, num lindo giro de corpo, se livrou da marcação do Rocha e do Carlão. O Sócrates, então, se aproximou do bico da grande área e tocou com categoria no cantinho do goleiro João Marcos. 1-0 para o Corinthians, que se classificou assim para a grande final do Paulistão, na qual seria campeão contra o São Paulo. É isso aí, um abraço a todos. Valeu, Gilvan. Gilvan que tem 2 livros muito legais sobre o Casagrande, né? Casagrande e seus demônios, também da relação do Sócrates com o Casagrande, enfim. Grande Gilvan Ribeiro. Domingos da Rádio Coringão. Domingos que o primeiro derby dele foi em 1917. Grande Domingos, sempre sabe tudo de Corinthians. Memória viva. É um Celso Zete da velha geração, desde pré-YouTube. Grande Domingos. Vamos ouvir o derby dele, inesquecível. Saudações, Vitor Guedes, ao pessoal da mesa do Timão Universitário e principalmente aos ouvintes que estão acompanhando aqui o Timão Universitário pela Rádio Coringão. É um momento onde a gente cria uma expectativa. Você vê que hoje o Corinthians joga contra o Red Bull, mas a gente já tá pensando no jogo contra o Palmeiras, hein? Realmente. Mas falando um pouco sobre esse confronto Corinthians e Palmeiras, uma partida. É difícil falar de uma partida, mas por tudo que envolveu essa partida, a gente pode lembrar de uma semifinal do Campeonato Paulista de 1979, que foi disputado em 80, dia 30 de janeiro de 80. Essa partida que envolveu muito nervosismo, foi a segunda partida, o primeiro jogo foi 1-1, e o Corinthians conseguiu, com muita garra, com muito empenho, foi um jogo assim, muito nervoso, muito tenso, mas muito alegre, principalmente com o gol do Birubiru, que fez de canela, além de tudo, né? Fazer um gol de canela contra um time do Palmeiras, talvez o último time que o Palmeiras montou, que teve
assim, uma maior expressão, né, de qualidade. Teve de 86, que o Corinthians jogou, né, a semifinal e perdeu. Mas um time que o Palmeiras montou, acho que foi o último, esse de 79. De lá pra cá não teve mais time, né? Do Palmeiras, só com parcerias. E esse jogo ficou marcado justamente por essa conquista, né? Do Campeonato Paulista de 80, que completou aí 79, né? Que completou mais um ano nesse mês de fevereiro. E também, nesse jogo de 80, Paulista de 79, a presença do Dr. Sócrates, que hoje também completaria mais um ano de vida. Então, muita coisa que envolveu essa partida que tem a ver com os dias de hoje, né? Corinthians 1, Palmeiras 0, semifinal do Campeonato Paulista de 79, onde o Corinthians também voltou a ser campeão, vencendo a Ponte Preta nas finais, né, desse Campeonato Paulista, que foi disputado em 80 devido a uma manobra do presidente Vicente Mateus. Muito a ver com os dias de hoje, né? Algumas coisas relacionadas. Beleza, Vitor Guedes? Muito obrigado pela participação aí no Timão Universitário. Muito bom lembrar do Corinthians. Valeu, Vai, Corinthians! Valeu, grande domingo. Já são 2 horas, mas a gente chegou um pouquinho atrasado hoje, alguns minutos. Vamos atrasar um pouquinho, porque nós vamos ouvir também o Teleco, e eu faço questão também de dar meu derby inesquecível. Ainda tem Corinthians com o Dr. Sócrates. Fala, Teleco. Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário. Aqui é o Teleco das suas ideias. Olha, o meu derby favorito ainda, depois de todos esses anos, ainda é o primeiro que eu fui, 5-1. O Corinthians fazia 30 anos que não fazia 5 gols no Rivale. E naquele dia, o time fazia até uma boa partida, né? Tava ganhando já por 2-1, gols do Birubiru, do Sócrates batendo pênalti, quando o Gilmar, goleiro do Rivale, resolveu dar um chute no alfinete. Gilmar foi expulso, mas não marcaram o pênalti que deveriam ter marcado. De todo jeito, ele foi expulso, entrou o João Marcos, e no final do jogo, 37, 38 e 40 minutos, Casagrande fez 3 gols. E foi um grande clássico, 82, um timaço do Corinthians, o meu time inesquecível, né? Afinal, nessa época era um jovem rapaz. E você sabe que o melhor time do mundo é aquele que você viu jogar quando você era criança, né? Um abraço a todos e vai, Corinthians! Bom, Teleco, o meu derby inesquecível Primeiro, solta aí pra mim, Aline. A Aline faz questão de falar, tava até emotiva, que o derby inesquecível dela foi ano passado, ela foi aos prantos com o gol de Jô, né? Agora, o meu derby inesquecível, solta pra... A Aline tá ganhando bem aqui na UNG, você viu? Vestuário novo, calça completa, beleza. Solta pra nós o gol do meu derby inesquecível, um dos 3 gols. Esse foi meu derby inesquecível. Como Teleco, foi meu primeiro derby, né? 21 de junho de 87. Todo mundo tem saudosismo, memória afetiva, enfim. Talvez eu não lembre que eu almocei ontem, mas os anos 80, assim, que eu era moleque. Eu tinha 10 anos nesse jogo, não esqueço. Fui com meu pai, com 2 primos meus.
assisti o jogo. O Corinthians fez uma campanha ridícula no primeiro turno e o Palmeiras foi o líder do primeiro turno. Esse foi o jogo, se não abriu, foi o segundo jogo do retorno. O Corinthians começava ali com Chico Formiga, uma arrancada que ganharia o segundo turno quase inteiro para classificar em quarto lugar. Meteu 5 do Santos, depois foi perder a final para o São Paulo, uma recuperação incrível. E foi meu primeiro derby. Foi a estreia de Marcos Roberto. Talvez estreia o último jogo, ele não fez mais nada quase, mas fez aquele segundo gol. E o Everton, que era o ídolo daquele time, fez 2 gols. E depois teve o quarto gol que foi anulado. Na minha cabeça foi um roubo. Depois eu vi que o gol estava bem impedido. Mas enfim, a lembrança... quando você vai estudar a história do futebol, né? Você fala, João Paulo Papa era do Santos, Everton do São Paulo, Valdir Pérez é do São Paulo, Zete é do São Paulo. Mas pra mim, o Zete aquele dia era o goleiro do Palmeiras, Valdir Pérez era o goleiro do Corinthians, João Paulo era o ponto esquerda do Corinthians. Então na minha memória afetiva, que foi o meu primeiro clássico, e pra mim sempre Corinthians e Palmeiras foi o clássico dos clássicos, é o time que... Eu sou corintiano por causa do meu pai me ensinou que o rival é o Palmeiras, essa coisa de família. Então foi o primeiro, um 3-0, assim, algo... Lógico que depois disso eu vi milhões de clássicos, já vi ganhar, já vi perder, já vi empatar. Dos anos 95 pra cá, desde que eu me tornei jornalista, dá pra contar nos dedos o Corinthians e Palmeiras que eu não fui assistir trabalhando, enfim. Então tenho histórias ótimas e péssimas, mas enfim, nenhum me marcou tanto quanto esse. 95, que foi citado, marcou muito. 12 de junho de 93, pelo lado negativo, marcou mais até do que o Marcelinho errou, enfim. Mas esse derby aí foi a primeira vez no Pacaembu. Não foi meu primeiro jogo, né? Primeiro jogo foi Corinthians Sport, mas foi meu primeiro derby, 3-0, é algo que eu jamais vou esquecer. E, enfim, se alguém me falar que o Everton é o ídolo do São Paulo, que o Valdir Pérez, enfim, pra mim, naquele dia de menino, aquele era o Corinthians, e aqueles jogadores lá, pra mim, ficaram eternizados como jogadores do Corinthians. Enfim, muito legal aquele dia. E o Pacaembu era diferente de hoje, né? Tinha essa torcida, mas lá de fora andavam as pessoas juntas. Eu lembro que na Bernarda tinha as duas torcidas. O do Corinthians estava maior, mas tinha bastante palmeirense. Foi um jogo bastante inesquecível. Tá certo? E antes de chegar no fim do programa, temos o Corinthians especial do aniversário de Sócrates. Só que antes do Shampoo falar, Jade, hoje também tem um lançamento envolvendo o doutor, né? Sim, a Kátia, esposa do Dr. Sócrates, a Kátia Bagnarelli, lançou um livro, Sócrates Eterno. O lançamento é na Livraria da Vila, na Alameda Lorena, no Jardim Paulista, às 19h30. Os primeiros livros vêm junto com uma estátua do doutor, então quem quiser ir lá, já conferir na noite, ganhar o autógrafo da Kátia lá, pode estar indo lá na Livraria da Vila, tá bom? Boa sorte pra Kátia, que participou nos primeiros... O livro tem depoimentos do Neto, de jogadores, de alguns familiares, de pessoas que tiveram bastante contato com o Sócrates. É uma biografia dele, na verdade, são texto dele mesmo que ele deixou. Então é um livro que parece estar bem emocionante, com bastante conteúdo para quem é fã do doutor. E como você falou do Neto, eu sou contra Jabá, não vou dizer que quarta-feira estarei lá nos Donos da Bola, da 1-3 ao vivo na Bandeirantes. Boa. Fala, Shampoo, Corinthians. Vamos ouvir a vinhetinha? Ou você quer falar antes? Não, vamos lá, vamos direto pro Corinthians. Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, o Corinthians de hoje relembra uma data muito especial, já que no dia 19 de fevereiro de 1954, em Belém do Pará, nascia aquele que se tornaria um dos grandes jogadores do todo-poderoso Timão. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o Dr. Sócrates. E nada melhor que comemorar a lembrança do eterno camisa 8 com gol e título, pois foi esse presente que o doutor nos deu no terceiro jogo da final do Campeonato Paulista de 1979, marcando o primeiro gol do Timão na vitória por 2-0, que você confere agora com a narração de Osmar Santos, da Rádio Globo. Na ponta direita para Vitor, recebeu, preparou o seu centro, vai chover da dentro para a Palinha, fogo no Maria de Guarda, furando a linha, mergulhou, não alcançou, voltou, Romeu para Sócrates, fogo no Maria de Guarda.
O povo sofrido sorrindo, acreditando. Momento eterno para o torcedor corintiano. E eterno, como diz Carlos Drummond de Andrade, é tudo que vive uma fração de segundo, mas com tamanha intensidade que se petrifica e nenhuma força o resgata. Eterno para a torcida do Corinthians, um gol. Sócrates defendeu a camisa corintiana durante 6 anos, de 1978 a 1984, somando 298 jogos e marcando 172 gols. Além disso, o doutor conquistou 3 vezes o Campeonato Paulista, em 1979, 1982 e 1983. Sua morte, em 4 de dezembro de 2011, também foi marcada por título, já que o Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras no Pacaembu, com torcedores e jogadores homenageando o jogador. Valeu, doutor Sócrates! Corinthians. Bom, estamos chegando ao fim. Alex, obrigado aí pela sua visita. Valeu, Vitão. Volte quando quiser. Tô de férias, velho. Então só vocês se convidarem que eu tô aí. Às segundas-feiras. Grande abraço. Vagabundo não gosta de falar que tá desempregado, né? Não, férias mesmo. Merecidas depois de 1 ano e pouco. Bom, quem ainda não conhece pode acessar a radiocoringão.com.br, também a Rádio Livre Gaviões, em gaviões.com.br, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, horário nobre do Rádio Brasileiro. Tem o resenha lá, eu que apresento. Eu brinco lá, né, pra apresentar um programa. Equipe? Você, Ana Lu? Eu, Ana Lu, Daniel Oliveira e Ginaldo Vasconcelos Filho nos comandos midiáticos lá, pra gente poder levar a programação da Rádio Coringão pro mundo inteiro, como nós fazemos. Aí eu, desde 2012, aí 6 anos já na Rádio Coringão, uma honra sempre falar de Corinthians aí, com grandes corintianos e para grandes corintianos. Tamo junto, gente. Obrigado demais aí, valeu a ONG pelo espaço aberto aí, pelo Timão Universitário. Abraço, Vitão, membros da mesa aqui, pessoal da técnica, valeu. Grande abraço a todos e vai Corinthians. Um beijo pra Sheilinha que tá ouvindo a gente lá na Vila Prudente. Te amo, linda. Antes você chegou atrasado, você estava falando com a Pamela, com a Priscila, agora no ar pra Sheila, não sei? Nunca, parece o Renato Gaúcho. Tem mais alguma que você esqueceu? Sheilinha única na minha vida. Grande Sheilinha. Não, mas ela merece. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica tivemos Adalberto Silva, Marcos Floriano, Aline Cunha com calça nova, coisa bonita. Produção, reportagem de pautas dos alunos Jade Furacão Jimenez, né? A maior fã de Ricardo X, maior e única talvez. Mas ele é bonito. Eu sou fã do X também. Eu sou fã do X. Eu também sou. Mas eu não achei ele bonito, não. David Xavier, Bruno Oliveira e Caio Portela. Um abraço para quem sempre nos escuta, o Francisco Cuoco de Osasco, nosso Sérgio Henrique Botarelli, o marido da Cassie. E a apresentação é minha, Vitor Guedes. Segunda-feira que vem tem mais. Até lá e vai Corinthians. Espero que segunda-feira que vem a gente fale de uma vitória no derby. Dona Wanda veio hoje ou tá dormindo? Dona Wanda, dá aquele tchau pra nós. Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.